estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estaremos juntos em mais uma aula. E os materiais? Vamos conferir? Então, olha lá. Caderno, lápis, borracha, apontador. E hoje nós vamos precisar de folha sulfite. Lembram-se que eu sempre falo, quando nós vamos usar folha sulfite, pode ser aqueles papeizinhos, lembram-se que nós sempre utilizamos? Que sobrou das outras aulas, ou um caderno que você tem antigo, que tem folha sobrando, pode pegar pra gente usar agora uns papeletinhos, tá bom? Também pegue lá a sua tesoura, a régua para cortar esse papel e sempre que aparecer essa imagem aí do caderninho, porque aquela informação você vai ter que fazer o registro. E já vamos iniciar a nossa aula fazendo o primeiro registro. A data de hoje, aula de língua portuguesa. Registro feito. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos relembrar a aula anterior. Então, o que nós fizemos na aula anterior? Lembram-se que nós iniciamos a nossa aula fazendo a carta enigmática para descobrirmos o próximo texto, a próxima história que nós iríamos ouvir e ler depois. Depois que nós descobrimos a carta enigmática, o título da história, nós ouvimos a história. E lembre-se que ela foi escrita em formato de cartas, entre Edgar e Lenora. Depois nós vimos, e conversamos um pouquinho quem era a autora desse texto e o ilustrador, que a gente já tinha conhecido ele da outra história que nós lemos. Depois, nós olhamos no mapa onde ficavam as 3 cidades que apareceram na história. Lembram-se que era Londres, Bristol e a Transilvânia. Depois que nós vimos isso, nós observamos as características da carta pessoal, O que precisa ter na carta pessoal e que nós vimos isso na história. Não é mesmo? Que era o local e data, a saudação, o corpo do texto e a assinatura. Que foi esse o formato que nós vimos, no texto que lemos. Depois, nós vimos que essa comunicação que era feita antigamente por forma de cartas, usando as cartas, ela, ao longo dos anos, foi se transformando, foi se modernizando, devido à tecnologia. E aí nós vimos 3 formas de comunicação hoje, que era o e-mail, que é a SMS, que é a mensagem, e o WhatsApp, que também é um recurso de mensagem e um dos mais utilizados por nós. Depois, nós organizamos as cartas em sequência cronológica. Em primeiro lugar, nós vimos as datas. Lembra-se que você tinha que organizar isso? E depois, o que nós tínhamos de conteúdo em cada carta, que era a ideia principal. Vamos relembrar aí? Então, vamos ler cada uma. Então, a primeira era Londres, 29 de junho. E vocês viram que todas elas foram escritas em 1894. Tá bom? Então, a ideia principal da carta era a chegada de um homem esquisito na casa de Edgar. Depois, em 8 de julho, a Agatha contou a história do Conde Drácula para Lenora. Depois, nós vimos em 25 de julho que Chris e Lenora sobem escondido até o sótão para ler os livros de terror. Em 2 de agosto, Edgar tem certeza de que o desconhecido era mesmo o Conde Drácula. 15 de agosto, a Lenora conta a Edgar como deve matar o Conde Drácula. 26 de agosto, o Conde Drácula cai na armadilha e vai embora.
E em 4 de setembro, o Conde Drácula volta para a Transilvânia de navio. E lembre-se que sempre que quando nós colocávamos, né, na ordem cronológica cada carta com a ideia principal, nós conferíamos na carta original. Bom, e na aula de hoje? O que faremos na aula de hoje? Nós vamos fazer a roleta das personagens. Nós vimos que nossa história tinha várias personagens. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver cada um deles na nossa roleta aí. Vocês estão vendo que ela já está girando. Mas antes da gente girar essa roletinha para saber o que nós vamos fazer, o que nós vamos tirar dela de informação, você vai registrar aí no seu caderno. Lembra das papeletinhas, dos papeizinhos que eu pedi para vocês? Cada um deles você vai colocar o nome de um personagem. Olha quantos personagens. A gente tem o Walker, o Watson, o Drácula, Chris, a Marple, o Brutus, a Agatha e a Lily, certo? Então, para cada papelzinho você vai colocar o nome de um personagem. Que aí nós já voltamos para a gente fazer a segunda parte da atividade. Muito bem, você colocou então o nome de cada personagem em cada papelzinho? Então como que vai funcionar a nossa atividade? Nós vamos girar a roleta, tá vendo a roletinha aí? Vocês estão vendo que na minha mesa eu tenho vários envelopes correspondentes a cada cor que tem na roleta. Então nós vamos sortear algumas informações. Cada informação você vai registrar aí um papelzinho que você tem aí, tudo bem? E depois, ao final, você vai ligar as informações. O personagem e qual era, né, o que ele fazia na história. Quem ele era na história. Tudo bem? Então vamos começar com o nosso primeiro sorteio? Então vamos lá. Roleta girando. Primeira cor é a cor vermelha, que tá aqui, ó, do meu lado. Tá vendo? Então vamos ver que informação nós vamos tirar aqui do nosso envelope vermelho. Então, a primeira informação que nós vamos tirar é mordomo da família de Edgar. Então, anota aí no seu papel. Anotou? Vamos para o segundo sorteio? Então, cada papel, uma informação.
Então, sorteio agora da segunda informação. Rodando cor branca. Então, vamos ver o que nós vamos tirar do envelope branco. Que será? Cachorro de Edgar. Então, anota aí. E lembre-se, aqueles que você já sabe, você já pode ir ligando. Muito bem, vamos sortear mais uma informação? Então, roleta na tela, girando. Cor preta, tá aqui na frente, ó. Então, vamos ver que informação nós temos e a que personagem ela se refere. Nós temos aqui, ó, mãe de Cris e tia de Lenora. Note aí, então. Vamos para mais uma? Então vamos lá. Qual cor você quer que saia? Vamos ver lá se não saindo a cor que você quer. Então, roleta girando. Cor roxa. Então, vamos ver aqui que informação que eu tenho. Um envelope roxo. Olha lá. Filha de Agatha e prima de Lenora. Então, anote aí. E lembre-se, o que você já sabe, vai ligando as informações ao personagem. Anotadinho? Próximo sorteio, então. Roleta girando. Cor azul. Tá bem aqui pertinho de mim. Vamos ver que informação traz o envelope azul. Ah, essa aqui tá fácil. Governanta da família de Agatha.
Muito bem, próximo sorteio, roleta na tela e a cor de agora é a cor rosa. Então vamos pegar o envelope aqui e vamos ver que informação nós temos. Conhecido da família de Edgar. Olha a dica, foi lá no finalzinho que apareceu. Vamos para o nosso penúltimo sorteio. Roleta na tela, girando e cor amarela. Tá aqui na frente. Vamos ver que informação nos traz a cor amarela. Mãe de Edgar e tia de Lenora. Então anote aí. Vamos para o último? Vamos só sortear, porque a gente já viu que só falta um, né? Vamos só conferir, que é a cor laranja. Que informação traz essa laranja? Olha lá, vampiro. Ah, essa tá moleza, né? Então anote aí. Muito bem, agora que você já tem todas as informações, o que você vai fazer? Você vai ligar o nome do personagem ao que ele fez na história, né? O que ele fazia ali. Então vamos lá, vamos ver um por um. Então olha, nós temos Murple, Harker, Drácula, Agatha, Chris, Watson, Brutus e Lily. Então eu vou dar um tempinho para você olhar as informações referentes a cada um desses personagens para você ir ligando. O que você já sabe, você já pode colar um do lado do outro. O que você ainda está na dúvida, você aguarda então a conferência.
Muito bem, fez aí, e vocês viram que eu já coloquei aqui a ordem das personagens que a gente seguiu, né? Então vamos começar lá. Quem que era Murple? Murple era a governanta da família de Agatha. Tudo bem, tenho certeza que você colocou aí. Quem era Hacker? Ele apareceu lá no final da história. Isso mesmo, ele era o conhecido da família de Edgar. Tudo bem. Aí nós temos o Drácula. O Drácula é fácil, né? O Drácula era o vampiro da história. Lembre-se. Até o Edgar falou, né? Ah, mas adulto não acredita em vampiro, né? Mas ele tinha todas as características. Depois nós tínhamos Agatha. A Agatha era a mãe de Chris e a tia de Lenora. Então tá aqui, ó. Muito bem. E quem que era a Chris na história? Era a filha de Agatha, né? E prima da Lenora também. Muito bem. Agora nós temos o Watson. Ele apareceu lá no início da história. Ele foi bem importante, né? Em algum momento lá pro Edgar desconfiar. Que ele era o mordomo. Muito bem. Então nós temos aqui o mordomo da família. Quem que era o Brutus da história? O Brutus era o cachorro. Esse também estava fácil, né? Da gente associar. E por fim, que informação que sobrou aí para você? A Lili. Então quem que era a Lili? A Lili é mãe de Edgar e tia de Lenora. Então vamos por aqui, ó. Certo? Então a sequência que nós temos é essa aqui. Eu vou dar um tempinho para você conferir a sua também aí. Ok? Conferido? Então vamos fazer uma atividade agora para a gente pensar em características. Então leia aí comigo no slide. Ache no caça-palavras 5 palavras utilizadas para caracterizar o misterioso Drácula. Então agora você vai olhar com atenção aí nesse caça-palavras e vai achar 5 palavras que caracterizam o Drácula que apareceu ao longo da história. Achou todas? Se você não achou, não tem problema. Confira aí agora comigo. Então, a primeira característica que nós achamos aí no caça-palavras é desconhecido. Lembra que lá no começo apareceu, né? Que um desconhecido chegou à casa do Edgar. Segunda palavrinha aí, observem, é conde. De Conde Drácula. Outra palavrinha, olha lá, estrangeiro. Estrangeiro porque ele não era dali, era de outro lugar e ainda era desconhecido. Mais uma, homem. Então ele também usou a palavra homem para caracterizar o
Drácula. E a última que nós temos aí, essa tá aqui, ó, bem escondidinha, o vampiro. Então, o Drácula era um vampiro, então ele também usou essa palavra para caracterizar. Então, eu vou dar um tempinho agora para que você faça a conferência aí. Conferiu? Então agora nós vamos para o de olho nas palavras. Então como que vai funcionar essa atividade? Leia aí comigo. Atrás de cada casinha, há palavras que apareceram ao longo da história que lemos. Fique atento e anote-as em seu caderno. Então vocês estão vendo que aqui na mesa, olha aqui, ó, eu tenho as casinhas que você tem aí na tela. Atrás de cada uma delas vai ter uma palavra. Mas para nós descobrirmos quais casinhas, né, nós vamos ver primeiro, por segundo, nós temos aqui na caixinha alguns números. Então eu vou tirar aqui da caixinha o número e aí nós vamos descobrir que palavra vai sair atrás daquela casinha. E aí você vai anotando ela. Conforme você vai anotando, eu quero que você vai percebendo o que essas palavras têm em comum. Tudo bem? Então vamos lá. Então a primeira que nós vamos sortear aqui, ó, é o número 5. Então vamos ver que palavra que vai sair lá do 5. Olha lá, sono. Então, a palavra que saiu lá é a palavra sono. Então, eu vou deixá-la aqui na frente, tá bom? Vai anotando aí. Vamos para mais um sorteio? Vamos lá, eu vou pegar mais um número da caixinha. Número 2. Então, olha ali que palavrinha que vai sair do número 2. Horrorosa. Então, tá aqui, ó. Saiu horrorosa. Então, anote aí também. Vamos ver qual que é a próxima? Então, a próxima vai ser, olha aqui, número 7. Que palavra que vai sair número 7? Olha lá. Segunda. Tá aqui também. Tá percebendo alguma coisa entre essas palavras? Alguma semelhança, diferença? O que elas têm em comum aí? Vamos para mais uma? É o número 9. Então, olha lá na tela. Qual é a palavrinha que a gente vai sortear no 9? Tossiu. Tá? Anota aí também. Eu vou colocando as palavrinhas aqui na frente. Próxima. Vamos ver que número que vai sair aqui. Número 1. Então, lá no número 1 vai sair a palavra pessoas. Tá aqui também, ó. Tudo bem. E aí, o que você está percebendo entre essas palavras? Vamos lá, mais uma. Agora é o número 8. A palavra que vai sair do 8 é sótão. Muito bem. Palavra sótão. Não tem... Vamos pôr aqui todas elas, tá? Depois a gente vai usar. Vocês estão vendo que elas já têm um grampinho. Muito bem. Próxima agora é o número 6. Então, olha lá a palavrinha que vai sair do número 6. Medrosas. Muito bem. Tá anotando aí? Vamos lá para a próxima. Próxima palavrinha, ó, tá faltando um pouco agora, né? Número 3. A palavra que vai sair da casinha 3 é visita. Ok? Anotou? Tá anotando aí? E aí, faltam quantas ainda para sair? Vamos só conferir, né? É o número 4. Então, atrás da casinha número 4, nós temos a palavra estivesse. Muito bem. Certo? Então, aqui nós já sorteamos todas as palavrinhas. Então, eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você conferir se você anotou todas elas e refletir o que essas palavras têm em comum entre elas.
Conferiu tudinho? E aí, o que você percebeu em todas essas palavrinhas que vocês anotaram, que nós fizemos o sorteio aqui? Isso mesmo, que todas elas têm S. E vocês perceberam que algumas iniciam com S, e outras têm dois S's, e outras têm um som de S, ou melhor, é escrita com a letra S, mas tem o som de Z. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar essas palavrinhas aí. Então, olha lá o primeiro caso que vocês vão fazer. Então, vocês vão primeiro anotar, colocar ali, quando a gente tem um S inicial. Tudo bem? Tá? Então, vocês vão colocar as palavrinhas que tem S inicial. Depois, nós vamos colocar as palavras que tem o S entre vogais, tudo bem? Então, você vai colocar as palavras que iniciam com S, que tem esses sons fortes, né? Depois, vocês vão colocar o S entre vogais, tudo bem? Vocês vão colocar aqui, aquela que tem S entre vogais, só que aqui é um S só. Que ela tem, que vocês vão perceber que ela tem um sonzinho de outra letra. E a última também tem um sonzinho forte, mas aí eu escrevo com dois S, estão vendo aqui? Que é S e S entre vogais, certo? Então, eu vou dar um tempinho para que você coloque as palavrinhas, cada uma, em uma regrinha aí que a gente está percebendo quando a gente está lendo cada palavrinha. Muito bem, então vamos agora colocar, né, as palavrinhas que nós temos. Então, aqui a primeira é a palavra sono. Então, vamos ver. Então, confira aí se você colocou a palavra sono. A próxima palavrinha que a gente sorteou foi a palavra horrorosa. Vocês estão vendo que o S está entre vogais, mas esse S, esse ZA tem um som de Z. Então, é o S entre vogais. Estão vendo aqui, ó? Tudo bem? Próxima, palavra segunda. Então, a palavra segunda é um S inicial aqui. Então, vamos prender ele aqui, ó. S inicial, que tem esse som fortinho aí. Depois, a gente tem a palavra tossiu. Então, nós vamos colocar um SS entre vogais, né? Que também representa um som mais forte. Mas ele está entre vogais aqui. Depois nós temos a palavra pessoas. Também a palavra pessoas vai entrar aqui na terceira. Por quê? Porque tem esses dois S entre vogais e esse som mais forte. Depois nós temos a palavra sótão. Então a palavra sótão da mesma maneira. Vai lá pro S inicial que ele tem esse sonzinho mais forte, tá? Deixa eu pôr mais para baixo aqui. Agora nós temos palavra medrosas. Palavra medrosas, nós temos duas vogais e o S no meio, que ele dá esse som de Z. Então é um S entre vogais, ele vai nos dar o som de Z, mas se escreve com S porque está entre vogais. Tudo bem? A próxima é visita, que entra nessa mesma regra de S entre vogais, porque né? Ele está entre vogais, então ele entra na regra com som de Z. E a última, nós temos estivesse. Nós temos dois S's entre as vogais, porque ele tem esse som mais forte. Tudo bem? Fez aí juntinho comigo? Então, o que nós percebemos? Que S inicial é esse som mais forte, sono, segunda, sótão. O S entre vogais, ele vai ter o som de Z, horrorosa, medrosas e visita. E nós temos SS entre vogais no meio da palavra, né? Que tem esse som mais forte também. Tossiu, pessoas, estivesse. Então agora eu vou dar um tempinho aí para que vocês façam a correção. E lembre-se também, no início das palavras usamos apenas um S. E só.
Prontinho então, conferiu e não vai esquecer mais? Quando nós escrevemos com S inicial, esse som mais forte é um S só. Quando ele está um S só entre vogais, ele vai ter o som de Z. E quando eu tenho também entre vogais com som mais forte, eu uso dois S's. Antes de nós, prosseguirmos a nossa aula, eu vou dar um desafio aí para vocês. Então, veja aí o desafio que vocês têm. Então, vocês estão vendo aí que vocês têm algumas sílabas e tem um caminho a percorrer. Lá do castelo até chegar ao Drácula lá, certo? Então, vejam só. Em cada retângulo, vocês vão completar com uma palavra a partir da sílaba indicada. Se nós estamos trabalhando com S, então quer dizer que todas essas palavras vão ter que ter S em sua composição. Tudo bem? Vamos fazer o primeiro aí? Nós temos K. Usando S, que palavra provavelmente a gente possa colocar aí que tem um K? Começa com K, mas tem que ter um S na sequência aí. Ó, vou colocar um exemplo aí para vocês. Claro que pode ter outras, tá? Então, olha lá. Começa com K, nós temos casa. Porque a regra é começar com aquela sílaba e eu tenho que ter S em algum momento da palavra. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar nas outras aí. Eu vou corrigir algumas aqui, mas se você colocou outras que entre na regra do S, não tem problema nenhum. Vamos corrigir as próximas? Então, a próxima lá começa com T. Uma possibilidade que eu vou pôr aqui é, olha lá, tesoura. Outra lá é pai. Lembrando que eu tenho que usar o S. Então, pai eu troco para paisagem. Lembrando aqui que são possibilidades. Você pode ter achado outras. O outro começa com P. Lembre-se que tem um acento circunflexo aí. Então, são poucas palavras. Então, P, nós temos pêssego. E a última lá, antes de chegar no Drácula, começa com D. Tirando, olha lá, desenhar. Então, aqui algumas possibilidades para você. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos à leitura, que é o momento que nós vamos ler a história como ela era originalmente, antes de nós, do autor, da autora, modificá-la. Então, fique bem atento à leitura, porque é uma história bem legal. Drácula. E a história era assim. Jonathan Harker é um jovem advogado inglês que viaja até a Transilvânia para auxiliar um conde em seus negócios. Harker está noivo de uma bela jovem, Mina, e durante sua longa jornada escreve-lhe cartas. Essas cartas, trocadas entre Jonathan, Mina e mais tarde entre todos os que se envolveram com o conde, terminam formando o texto de um livro sobre o Drácula, o Conde Vampiro.
Quando o jovem Jonathan chega à Transilvânia e diz numa hospedaria que está à procura de um nobre chamado Conde Drácula, muitos o avisam para que tenham cuidado. Ele recebe estranhos presentes, réstias de alho e crucifixos. À meia-noite, chega uma carruagem para apanhá-lo, e Jonathan é levado a um magnífico castelo estranhamente cercado por lobos e ciganos. O jovem advogado finalmente conhece Drácula e passa a sentir-se ainda mais inquieto. O conde tem pelos nas palmas das mãos, um hálito terrível, não se alimenta, não bebe e seu reflexo não aparece no espelho. Jonathan rapidamente percebe que está envolvido em acontecimentos sobrenaturais. Encontra 3 belíssimas vampiras que se alimentam do sangue de crianças e tentam seduzi-lo. Descobre que o conde é capaz de arrastar-se pelas paredes como se fosse um rato e que foi feito prisioneiro de Drácula e seu castelo. Usando de astúcia e coragem, o jovem Harker consegue escapar, sendo auxiliado por freiras que o escondem num convento. Enquanto ele se recupera para regressar a Londres, o conde também parte em viagem exatamente para a mesma cidade. Por todo lugar aonde passa o conde, surgem vítimas de bizarros assassinatos. Assim que o vampiro desembarca em Londres, escolhe Lucy, a melhor amiga de Mina, como sua próxima companheira. Mordida pelo vampiro, a moça lentamente começa a perder as forças. Seu noivo, Kinsey, e seu médico, Dr. Seward, decidem apelar para um especialista em doenças e males sobrenaturais, Dr. Van Helsing. Ao lado de Jonathan, que finalmente consegue voltar para sua terra, formaram uma espécie de equipe de caça-vampiros. Orientados por Van Helsing, descobrem que Drácula tem pontos fracos, teme o alho, a cruz, flores e a luz do sol. Para matá-lo, é preciso cortar-lhe a cabeça e enfiar-lhe uma estaca bem no coração. Mas, mesmo estando preparados para enfrentá-lo, não conseguem evitar que Lucy seja novamente mordida pelo conde e se transforme numa vampira. Lucy passa a alimentar-se de sangue humano até ser morta por seus antigos amigos. Mina é a próxima vítima do vampiro, porém, agora não se tratava mais de uma jovem frágil como Lucy. Inteligente, Mina percebe ser capaz de descobrir o paradeiro do conde, utilizando a força de sua mente. Deixa-se hipnotizar por Van Helsing e assim o conduz até a Transilvânia, onde o vampiro pretendia ocultar-se. Finalmente, após uma longa perseguição, Harker, Van Helsing e companheiros conseguem alcançar a carruagem que transportava o conde em seu esquife. Antes que o sol se ponha, espetam uma estaca em seu coração, dando fim ao conde e libertando Mina de seus poderes. Bram Stoker e o mundo dos seres misteriosos. Bram Stoker nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1847, numa família de 7 filhos. Stoker teve problemas de saúde durante toda a infância. Quando garoto, Bram era obrigado a permanecer muito tempo na cama e, para distraí-lo, sua mãe lhe contava as lendas tradicionais da Irlanda. Segundo o folclore irlandês, há um mundo invisível que cerca o universo concreto no qual habitamos, um mundo misterioso, repleto de duendes, sereias, fadas, bruxas e mulheres vampiras. Talvez tenha sido por causa dessas histórias que, ao crescer, Bram Stoker conseguiu inventar uma das personagens mais famosas e assustadoras de todos os tempos, Drácula, o Conde Vampiro. Advogado e escritor, Bram Stoker teve em Drácula o seu maior sucesso, um livro que hoje é considerado um clássico da literatura de suspense e terror. Gostaram da leitura? Então ficamos por aqui.